Boa noite, sou o Diácono Alberto. Estaremos dando início agora nesta nossa escola bíblica online Semeando Vidas, na qual estamos estudando a respeito das cartas paulinas, ou seja, as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, cujo qual hoje estaremos vendo a carta escrita aos Gálatas, no seu capítulo de número 5. Por que estamos estudando essa carta aos Gálatas? Porque estava acontecendo uma divergência de ensinamento nas igrejas da Galácia, nas quais o apóstolo Paulo ele tinha fundado em sua primeira viagem missionária. E existia um grupo de judaizantes, ou seja, judeus, que se converteram também ao cristianismo, mas eles estavam impondo aos gentios ou aos prosélitos que eles deveriam, antes de se tornarem cristãos, se tornarem primeiramente judeus, ou seja, obedecerem às leis de Moisés. E os judaizantes, eles estavam acusando o apóstolo Paulo. Eles diziam que o apóstolo Paulo ele estava deturpando a verdade. Ele dizia também que o apóstolo Paulo ele era um traidor da fé judaica. Diziam que ele comprometia e enfraquecia a mensagem de Deus para os gentios. Diziam que ele não considerava as leis de Moisés para que ela fosse passada também aos gentios. E qual era a defesa do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo refutava e falava para os judaizantes que ele recebeu a mensagem do próprio Deus, do próprio Cristo. Ele não recebeu de homem nenhum instruções para pregar a verdade do Evangelho. E o apóstolo Paulo ele foi um dos mais dedicados judeus do seu tempo. No entanto, em meio a seus atos mais zelosos, Deus, o próprio, o transformou por intermédio de uma revelação das boas novas do Evangelho de Cristo. Ele foi alcançado pelo próprio Jesus. E os outros apóstolos, eles declararam que a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo era o verdadeiro evangelho. Isso você pode constatar lá em Gálatas 2, capítulo 2, versículos 1 ao 10, como já estudamos aqui. Tá? E longe de degradar a lei, o apóstolo Paulo, queridos, ele colocava em seu devido lugar. Ele dizia que ela mostrava onde as pessoas haviam pecado, a lei servia para isso, e as guiava para Cristo. Este era o ensinamento das boas novas que o apóstolo Paulo pregava às igrejas da Galácia. Mas, conforme eu falei, estava havendo uma divergência. Mas à medida que esses debates eles se acirravam entre gentios cristãos e os judaizantes, o apóstolo Paulo, queridos, ele considerou necessário escrever esta carta às igrejas da Galácia. E os judaizantes, eles tentavam enfraquecer a autoridade do apóstolo Paulo e ensinavam também um falso evangelho. E em resposta a isso, o apóstolo Paulo ele defendeu a sua autoridade como apóstolo e a verdade da sua mensagem. A controvérsia entre as leis judaicas e os gentios cristãos, ela foi oficialmente resolvida no Concílio de Jerusalém, mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. No entanto, ainda continuou a ser motivo de discussão mesmo depois dessa época. Vamos entender um pouquinho o que o apóstolo Paulo fala no capítulo de número 5?
No capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a liberdade do Evangelho, que o Evangelho liberta, e ele nos dá a liberdade, e ele faz uma exortação a conservar a nossa liberdade, a liberdade cristã, e começa assim o capítulo de número 5, versículo 1: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, pois outrora éramos escravos, correto? Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Nesse versículo 2, o apóstolo Paulo estava falando sobre a circuncisão. Se ele se deixasse circuncidar para Cristo, nada disso valeria. E de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera a caridade. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós ao Senhor, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Eu queria, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo Paulo continua dizendo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E o apóstolo Paulo, no versículo em diante, de número 16, ele vem falando sobre as obras da carne e os frutos que há do Espírito. Ele, até o versículo 15, ele estava falando sobre a liberdade que existe no Evangelho. E o versículo de número 1, qual ele fala: estás, pois, firme na liberdade com Cristo, ele nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não devemos voltar a ser escravos, porque nesse versículo de número 1, Cristo morreu, conforme o apóstolo Paulo estava ali dizendo, para nos libertar do pecado.
e de uma longa lista de leis e regulamentos. Cristo veio, queridos, para nos libertar e não para nos deixar livres para fazermos o que quisermos. Não, pois isso nos levaria de volta à escravidão. Se os nossos desejos egoístas e iníquos voltarem, não seremos mais salvos. Ao contrário, graças a Cristo, queridos, agora nós somos livres para fazer o que antes era até mesmo impossível: viver generosamente, vida eterna. Aqueles que apelam para a liberdade, para viver do seu modo, amado, ou praticar seus próprios desejos, eles estão retornando ao pecado. Mas também é errado colocar o peso da obediência à lei mosaica sobre todos os cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu esta carta e ele estava debatendo com os judaizantes. Porque se colocar o peso da lei sobre, todos os cristãos, nenhum será salvo. Nenhum. Lógico que existem diversas leis que são cumpridas só em Jerusalém, outras somente em Israel, outras foi no Antigo Testamento, sabemos disso. Mas ainda existem 613 leis e existem, os frutos do Espírito, no qual, com certeza, os negligenciamos. Devemos nos opor, queridos, àqueles que desejam nos escravizar com regras, métodos ou condições especiais para alcançarmos a nossa salvação, ou mesmo impedir o nosso crescimento em Cristo Jesus. Tentar alcançar a salvação através de uma obediência à lei ou através da graça divina são duas coisas completamente diferentes. Ser salvo pela lei e ser salvo pela graça, irmão, são coisas totalmente diferentes. E a expressão Cristo de nada vos aproveitará, quando o apóstolo Paulo fala se tivermos hoje ou no passado, tivermos que cumprir com a circuncisão, isso para Cristo de nada terá proveito. Isso que o apóstolo Paulo está passando para os judaizantes. Significa que a provisão de Cristo para a nossa salvação não nos ajudará a se estivermos tentando alcançar a salvação por nossa própria conta. Ou seja, nos circuncidamos, agora estamos salvos, nossa própria conta. Tudo o que podemos fazer é aceitar, a bondade de Deus como uma dádiva pela nossa fé, queridos. Nossas obras religiosas, elas nunca deverão ser usadas para alcançar o favor ou o amor de Deus. Não, eu prego, eu dou aula na escola bíblica, eu faço, eu limpo a igreja, eu lavo o banheiro. Só vou ouvir de Jesus uma coisa: servo inútil. Deveria ter feito mais, porque as nossas obras religiosas, elas nunca vão ser usadas para que o favor de Deus e seu amor nos alcance. Não, temos que fazer, realmente é necessário, mas não podemos colocar isso na conta.
na nossa conta. E haviam 3 distorções do cristianismo nessa época. E quase desde seu início, né, já havia algumas forças operando dentro do cristianismo que poderiam ter destruído ou até mesmo desviado esse movimento, o movimento de Cristo. Dentre elas havia 3 que criaram muitos problemas, né? E que até hoje continuam a reaparecer sob diferentes formas. Essas 3 aberrações são constatadas como o verdadeiro cristianismo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Existiam grupos, né? O cristianismo judaizado, o cristianismo legalizado, o cristianismo sem lei e o verdadeiro cristianismo. E existia a definição de um cristão, né, que vivia o cristianismo judaizado. O que era? Cristãos são judeus que reconheceram Jesus como sendo o prometido Salvador. Portanto, qualquer gentio que desejar ser cristão, ele deverá ser em primeiro lugar, tornar-se um judeu. Esse é o cristianismo judaizante, né? E a definição dele. E qual era a principal preocupação do cristianismo judaizante a qual o apóstolo Paulo estava combatendo? A sua principal preocupação, por causa da sua grande consideração pelas escrituras e pela escolha dos judeus, né, para serem o seu povo, Deus, ele não queria ver seus mandamentos ignorados ou desobedecidos. E qual era o perigo disso? Eles tinham, queridos, a inclinação de acrescentar tradições e padrões humanos às leis de Deus. O judaizante, o cristianismo judaizado, né, ele eliminava das escrituras a nítida preocupação de Deus para com as demais outras nações. Eles achavam que só os hebreus, os nascidos, né, na casa de Israel, é que seriam salvos pela graça de Deus. E como seriam as perguntas aplicáveis? O que eles perguntavam? O que o cristianismo judaizado perguntava? Você está agradecido a Deus por Ele ter escolhido um único povo através do qual ofereceu perdão e vida eterna a todos os outros povos? Essa era a pergunta do cristianismo judaizado. Ele perguntava se os outros povos estavam agradecidos a Deus, né? Porque eles tinham sido escolhidos e através deles os outros povos também estavam tendo direito à vida eterna. Já o cristianismo legalizado, né? Qual seria esta definição de cristianismo legalizado? Os cristãos, eles são aqueles que viveriam sobre as regras de uma grande lista de nãos. O favor de Deus é alcançado pelo bom comportamento. Isso é o cristianismo legalizado, tá? E a sua definição, tá? Os judaizantes são os judeus que reconheceram Jesus como sendo o prometido Salvador. Portanto, qualquer gentio que desejar ser
um, um cristão primeiro deveria ser judeu. Tá? Esse é o cristianismo judaizado. E o cristianismo legalizado, os cristãos são aqueles que vivem sobre as regras de uma grande lista de nãos. Deus só diz não. O favor de Deus é alcançado pelo seu bom comportamento. E qual era a principal preocupação do cristianismo legalizado? Eles reconheciam que a verdadeira mudança ocasionada por Deus levará a algumas mudanças de comportamento. E qual seria o perigo disso? Eles inclinavam-se a tornar o amor de Deus alguma coisa que se ganha, e não que se recebe gratuitamente. Eles reduziriam o cristianismo a um conjunto de regras impossíveis e transformariam as boas novas de salvação em péssimas novas. E qual era a pergunta que esses cristãos legalizados agora estavam fazendo? Qual era a pergunta deles para os gentios, para o povo? Tão importante quanto uma mudança de atitude, você pode imaginar Deus desejando diferentes mudanças na sua vida e não na de outro? Esta era a pergunta deles. Existia também uma corrente, porque existem 3 distorções do cristianismo, e o cristianismo sem lei. Existe o cristianismo sem lei. Os cristãos, eles vivem acima das leis. Não necessitam de diretrizes. A palavra de Deus não é tão importante quanto o nosso senso de orientação divina. Não existe. Né? E a preocupação maior desse grupo, né, do cristianismo sem leis, é que eles reconheciam que o perdão de Deus, ele não pode se basear em nossa capacidade de viver de acordo com seus perfeitos padrões. O perdão deve ser recebido pela fé, como uma dádiva que se tornou possível pela morte de Cristo na cruz. E qual era o perigo disso? Eles esqueciam que os cristãos eles são humanos. E, portanto, todos nós erramos ao tentar viver somente pelo que sentimos. Será a vontade de Deus. E a pergunta: você reconhece a permanente necessidade dos mandamentos expressos de Deus para viver em gratidão por sua grande salvação? E o verdadeiro cristianismo, o seu alicerce, o seu fundamento, né, a sua definição, os cristãos são aqueles que creem interior e exteriormente que a morte de Jesus permitiu a Deus oferecer o perdão e a vida eterna como uma dádiva. Aceitamos que recebemos essa dádiva pela nossa fé e procuramos viver em obediência e gratidão pelo que Deus fez por todos nós. Esse é o verdadeiro cristianismo, né? É para isso que o apóstolo Paulo estava explicando aos Gálatas. E qual era a maior preocupação do verdadeiro cristianismo? A preocupação era: o cristianismo é ao mesmo tempo particular, eu e Deus, e público, eu e toda a sociedade, com uma crença interior e sua confissão oral, e o nosso relacionamento com Deus e com o poder que vem de Deus resulta em obediência. Tendo recebido a dádiva do perdão e da vida eterna, queridos, nós somos diariamente
desafiados a viver com a ajuda do nosso Senhor. E esse evangelho, né, o verdadeiro cristianismo, ele evita todos os perigos acima, de esquecermos do próximo, de vivermos, né, as tradições. E de que forma os que lhe são mais próximos poderiam descrever seu cristianismo? Acredito que você vive apenas para que Deus o aceite? Ou sabem que você, meu irmão, vive porque Deus o aceitou através de Jesus Cristo? Essa é a pergunta. O apóstolo Paulo, no versículo de número 6, ele diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. E o que ele diz com relação a isso? Ele diz que nós somos salvos pela fé e não pelas nossas obras. Mas o amor aos outros e a Deus é a resposta, querido. É a resposta daqueles a quem Deus perdoou, porque o seu perdão é completo. E Jesus disse que aqueles a quem muito é perdoado também amam muito. Como a fé só é expressa pelo amor. Você pode verificar, querido, o seu amor pelos outros. Você pode avaliar a sua fé com relação ao seu amor ao próximo. O apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento é capaz de levedar uma grande quantidade de farinha. Basta apenas uma única pessoa errada para infectar todas as outras. Uma pessoa que se mistura no meio da igreja, pregando as heresias, corrompe milhões. Porque a perseguição, ela mostrou, queridos, que o apóstolo Paulo, ele estava pregando a verdadeira mensagem das boas novas. E se ele estivesse ensinando mesmo que os falsos, mesmo que os outros, os judaizantes ou os falsos mestres, ninguém teria ficado ofendido. Mas porque ele ensinava a verdade, ele foi perseguido. Tanto pelos judeus, né, como pelos judaizantes. Será que se nós fôssemos rejeitados por alguém que nos é bastante querido, ou por algum amigo, por termos assumido uma posição favorável a Cristo, será que nós seríamos perseguidos? O próprio Jesus disse para não nos surpreendermos se o mundo mesmo nos odiar. É porque ele também foi odiado. Jesus também foi odiado pelo mundo. Assim como o apóstolo Paulo, ele continuou a proclamar fielmente a mensagem de Cristo. Nós, cristãos, devemos continuar a praticar o nosso ministério, o ministério que recebemos do próprio Cristo, do próprio Deus. E apesar de vários obstáculos que possamos encontrar ou que venham a surgir em nossos caminhos,
devemos continuar a pregar as boas novas de Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele faz distinção, queridos, entre o pecado e a liberdade de servir. A liberdade, ou se temos uma licença para pecar, não é absolutamente, tá, liberdade, porque muitas pessoas estão escravizadas por Satanás. Estão presos a outros, ou até mesmo a uma natureza pecaminosa, né? Já nasce com aquele desejo de pecar. Não, hoje eu tenho que roubar. Já os cristãos, querido, ao contrário, nós não devemos ser escravos do pecado, porque somos livres. Somos livres para fazer o que é certo e para glorificar o nome de Deus, por meio de uma carinhosa ajuda aos nossos semelhantes. E quando não somos motivados pelo amor, tornamos-nos críticos de nossos semelhantes. Paramos de procurar o que há de bom e vemos somente as nossas falhas ou as suas falhas. Logo, queridos, a unidade dos crentes, ela é quebrada, porque começamos a murmurar, a ver os defeitos do irmão, não vemos nunca os nossos, né? E a unidade, ela é quebrada. Você já criticou alguém? Principalmente pelas costas? Alguma vez, né, enfocou os seus erros? Quantas vezes fazemos isso? Falamos mais dos erros do que das virtudes. Se um funcionário, ele chega, logicamente é sua obrigação chegar no horário. Se ele chega meia hora todos os dias no seu serviço, ninguém percebe. Mas o dia que ele chegar atrasado meia hora, todo mundo percebe, né? Então, vemos sempre o lado negativo. Lembre-se, queridos, de que Jesus ordenou que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Quando sentirmos que está começando, né, ou estamos com um desejo de criticar alguém, devemos fazer primeiro uma lista das suas qualidades positivas, que é muito difícil, né? Geralmente a gente aponta logo o dedão, só fala, fez isso, mas e a lista positiva? Se existem problemas a serem resolvidos, será melhor nós enfrentarmos, né, com amor do que com bisbilhotices. E o apóstolo Paulo, no versículo de número 16, ele fala sobre as obras da carne e do Espírito. E ele começa o versículo 16 falando assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne
cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. E estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E ele finaliza dizendo que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Porque o invejoso não herdará o reino. Né? E no versículo de número 16 ao 18, se a sua vontade for possuir as qualidades relacionadas, né, em 5, 22 e 23, vamos ver, 5, 22 e 23, né, são as obras da carne e as obras do Espírito, né? Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Se a sua vontade for possuir essas qualidades, então pode ter certeza de que o Espírito Santo está guiando seus passos. Ao mesmo tempo, tenha cuidado para não confundir seus sentimentos subjetivos com a liderança do Espírito. Ser dirigido pelo Espírito Santo, querido, desperta em nós o desejo de ouvir, a disposição imediata de obedecer a palavra de Deus e a sensibilidade de discernir entre seus sentimentos e a inspiração divina. Devemos viver cada um dos nossos dias sob controle e a orientação do Espírito Santo. Pois assim, queridos, as palavras de Cristo, elas estarão em nossa mente e o amor de Deus por trás dos nossos atos e o poder de Cristo, ele nos ajudará a dominar, né, esses nossos desejos egoístas. O apóstolo Paulo, queridos, ele descreve as duas forças antagônicas que estão, né, lutando dentro de nós. O Espírito Santo e a nossa natureza pecaminosa. Os iníquos desejos que temos, né, ou as nossas inclinações geradas pelo nosso corpo, né? O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que essas forças são iguais, pois o Espírito é infinitamente mais poderoso. Porém, contando apenas com nossa própria sabedoria,
iremos fazer escolhas erradas, querido. Mas se tentarmos seguir o Espírito Santo apenas com nossos esforços humanos, iremos fracassar. Porque o único caminho para nos libertarmos dos nossos desejos pecaminosos é por intermédio do poder recebido do Espírito Santo. Todos nós, queridos, temos desejos pecaminosos e não podemos ignorá-los, a fim de podermos seguir a orientação do próprio Espírito Santo. Devemos, queridos, decididamente enfrentá-los, crucificá-los. Esses desejos, eles incluem pecados evidentes como imoralidade sexual, atividades demoníacas, inclui também outros que são menos óbvios, como hostilidade, ciúmes, ambições egoístas. Aqueles que ignoram esses pecados ou se recusam a enfrentá-los, mostram que não receberam o dom do Espírito, que nos leva a uma vida transformada. E nesta noite, querido, pelo fato de Deus que enviou a lei e ter também enviado o Espírito, os subprodutos de uma vida cheia do Espírito estão em perfeita harmonia com o propósito da lei divina. A pessoa que demonstrar ter o fruto do Espírito está praticando a lei de uma forma muito mais precisa do que aquela que, apesar de obedecer aos rituais, ele tem pouco amor em seu coração. E no versículo 24, o último versículo de Gálatas, de Gálatas 5, para finalizarmos, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. O que o apóstolo Paulo finaliza aqui dizendo? A fim de aceitar Cristo como Salvador, devemos nos afastar dos pecados e voluntariamente pregar nossa natureza pecaminosa na cruz. Todos nós, queridos, precisamos de uma certa dose de aprovação dos outros. Mas aqueles que se distanciam, de seu caminho, a fim de assegurar honras ou alcançar popularidade perante aos outros, tornam-se convencidos e mostram que não estão obedecendo à orientação do Espírito Santo. Aqueles que procuram, a aprovação de Deus, eles não precisam invejar nada de ninguém, porque somos seus filhos e temos o Espírito Santo e a amorosa garantia da nossa aprovação em Cristo Jesus. Nós que temos o Espírito Santo, somos aprovados e temos certeza da nossa salvação. Não precisamos seguir as leis conforme a que o apóstolo Paulo está debatendo com os judaizantes, que queriam que os cristãos primeiro se tornassem judeus e seguissem as leis de Moisés. Não, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, por ele ter sido pregado na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a salvação, essa é a nossa vida de crente. E esta noite ficamos nessa lição, Gálatas 5. Que Deus te guarde, te abençoe e te proteja. Que Deus possa abençoar a sua noite de sono, em nome de Jesus. Shalom. Amém.